Olá, pessoal. É, Bom final de tarde, início de noite. Eu gostaria de repercutir com vocês hoje, nesta terça-feira, um pouco da minha apresentação nova a respeito do tema dos precedentes obrigatórios e sua aplicação no processo. Na verdade, essa aplicação no processo ela vai se dar em todas as etapas procedimentais, dada a importância dos precedentes obrigatórios para o sistema. Esse talvez seja o mote central dessa nossa análise, dessa nossa reflexão, que é, culminou aí na organização de um material atualizado a respeito do tema, ok? Então, vamos estabelecer aqui a partir de alguns slides, não? Essa, essa análise, essa prerrogativa a respeito do tema dos precedentes obrigatórios. Não é exclusivamente, portanto, na fase recursal. A gente consegue identificar a importância dos precedentes. Já na fase postulatória, né, passando pelas fases iniciais ali do procedimento, fase sentencial, fase recursal e chegando, inclusive, na fase executiva. Então, está aqui. Aplicação dos precedentes obrigatórios. Aplica-se o sistema de precedentes dentro do sistema processual já posto, ou seja, a gente já vinha com o sistema estabelecido em 73, foram feitas algumas modificações importantes, sim. Em 2015, foi feita uma remodelagem do sistema processual à luz da Constituição Federal, isso tudo é verdade, né? Agora, o sistema de precedentes, seja na linha mais adotada pelo direito, do direito alemão, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas ou mesmo assunção de competência, seja o formato mais vinculado ao sistema da common law americano, de julgamento de demandas sobre a alegação de que, né, a partir da repetição, elas poderiam gerar aí um fenômeno de insegurança, de ausência de isonomia, caso não fosse decidido igual, de forma igual para todo mundo. A gente tem um sistema de precedentes bastante complexo, né, que determina, no primeiro grau, rejeição liminar do pedido emitido contra o precedente. Essa rejeição liminar do pedido, ela era, ou possibilidade jurídica do pedido, para a gente se aproximar da expressão usada por Lieberman, ela era uma condição da ação. Ela determinava a extinção do processo sem julgamento de mérito. Agora, qual é a linha da formação dos precedentes? Realmente parece mais adequado que as condições da ação sejam interesse e legitimidade, aliás, exatamente como dispõe o artigo 17 do Código de Processo Civil, que a gente já passou por ele no CPC, no Código de Processo Civil, artigo por artigo, que nós temos no Clube do Mago no YouTube. E a rejeição liminar do pedido, ela fica realmente como critério de mérito, que determina especificamente no que toca aos precedentes que eu não posso ingressar com uma demanda contra precedente. Exemplo, desaposentação. Querendo ou não, injusto ou não, o Supremo decidiu pela impossibilidade do fenômeno da desaposentação. E a partir daí, ingressar em juízo contra a tese, sem criar um distingo, sem criar uma petição mais especial, sem criar uma diferenciação para a tese do Supremo, vai determinar a rejeição liminar do pedido. Então, está no material de vocês. Rejeição liminar do pedido emitido contra precedente. Em primeiro grau ainda,
Na fase postulatória ainda, fase postulatória que, em tese, vai até a réplica. Depois se inicia a chamada fase saneadora. Logo na sequência vem a fase de aprofundamento da instrução, que a gente gosta de denominar de fase instrutória. Depois vem a fase decisória de primeiro grau, né? Com a aprovação da sentença, que se espera que seja de mérito, em nome do princípio da primazia do mérito. Depois vem a fase recursal, que pode ser dividida tranquilamente em fase recursal de atividades ordinárias no segundo grau, né? E de atividades excepcionais nos tribunais de Brasília. E depois vem a fase executiva ou a fase de cumprimento de sentença. Ainda então, na fase inicial postulatória, a gente pode pedir uma tutela provisória de evidência através de prova documental e mesmo sendo feita na audita terapêutica. Ora, é uma liminar para revisão do benefício em nome da tese do Supremo Tribunal Federal da revisão da vida toda, tema 1102. Eu entro com pedido de revisão de benefício, eu entro com a tese do Supremo. Ah, está pendente de embargo de declaração. Mas eu duvido que vai ter um efeito infringente desse modo. Me parece que a gente já poderia ingressar em juízo, né? Já requerer tutela. E a tutela é baseada em precedente, artigo 311, inciso 2. Aqui a gente trabalha muito a ideia do peso normativo de lei, né? Ora, se precedente pode, lei também pode, evidentemente, à luz do 311, mas tem que ser no momento procedimental da fase postulatória. Por quê? Porque essa inversão do ônus do tempo do processo determina que essa tutela de evidência deva ser concedida nessa fase inicial. Não pode essa tutela de evidência ser concedida em sentença. De evidência. Por quê, professor? Porque aí tu fragiliza, tu desestrutura todo o sistema de apelação que é pensado no duplo grau de jurisdição. O que a gente pode fazer é o que a lei autoriza, em sentença, que é uma tutela de urgência, especialmente para obrigações de fazer. E ali, né, expressamente, o artigo 536 do Código da Guarida a essa disciplina. Mas cuidado, a gente está falando de tutela de evidência, a gente está falando de, repito, expressão que o professor Marinoni gosta muito, né? Inversão do ônus do tempo do processo. Portanto, a possibilidade de ser feito isso através de precedentes, conforme disciplina, né, no artigo 311, inciso 2. Ah, não foi dada a decisão, ou foi postergada a medida para após a citação do réu? Ora, enunciado 70 do Conselho da Justiça Federal. É agravável no pronunciamento que deixar de se manifestar. Por omisso. Porque se eu requerer tutela de evidência, eu estou requerendo naquele exato momento procedimental. Eu entendo que pela prova documental juntada, eu tenho essas condições. Pelo menos para exigir uma prestação jurisdicional. Então, que me diga que eu não tenho direito, de uma maneira clara. Aí eu entro com o recurso de agravo. E também eu devo entrar, nesse caso de omissão, com base, portanto, no artigo do agravo. E também no inciso específico do agravo, que é o artigo 1015, o artigo 1015, inciso 1. Lembrando que esse inciso do agravo do instrumento, ele é bem completo, né? No sentido de dizer que cabe agravo outras decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, ou seja, como um todo, no inciso 1, no inciso 2, mérito do processo, que já é um outro cenário. Mesmo porque entendemos que as tutelas provisórias, nesse contexto, elas não são pedido, elas são requerimento de antecipação no mérito. Nesse caso, as tutelas provisórias satisfativas, é o requerimento de antecipação no mérito, sendo que o pedido, na verdade, é de ratificação dessa medida liminar, ratificação, manutenção, né? Confirmação dessa tutela provisória em sentença.
quando aí sim, nesse caso específico, com o requerimento da parte, a apelação não vai ser recebida no efeito suspensivo, né, devendo a ordem liminar ser mantida vigente. Então, precedente, litigar contra. Rejeição liminar do pedido. Pode o processo ser condenado em litigância de má-fé, dada a relevância, dada a importância que a boa-fé objetiva vem sendo colocada no sistema. A boa-fé que não interessa o ânimo do sujeito. A boa-fé que interessa a forma como a parte postula o juízo. Ah, mas eu não sabia que era um precedente obrigatório, eu sabia que havia uma discussão no judiciário, mas eu não sabia que era um precedente obrigatório. Tem que saber. Ué, não tem lá na lei de introdução ao Código Civil a disciplina do que, a antiga disciplina do artigo 3º, que diz que eu não posso não cumprir a lei alegando que eu desconheço? Precedente com peso normativo de lei da mesma forma. Eu não posso alegar que eu não conheço o precedente para fins de não cumpri-lo. Eu não conheço o precedente. Posso ter uma rejeição liminar, inclusive, com uma formação de multa punitiva. Ah, eu conheço o precedente, que legal, saber aplicar ele bem, saber a ratio decidente dele, saber as razões de decidir, separar as razões de decidir a ratio decidente do que a gente chama de obter dictum, obter dicta, né? Que são as questões acessórias, as questões secundárias, e que não formaram uma unanimidade, que não formaram uma ideia capaz de estruturar esse precedente. Muito bem, posso pedir a tutela de evidência, repito, um requerimento, com o pedido de que aquela ordem liminar seja mantida em sentença, então, com a confirmação da concessão daquele benefício, ou no exemplo que eu dei, daquela revisão do benefício, revisão da vida toda, tema 1102 do Supremo Tribunal Federal. Seguimos. Sentença não aplicou o recurso de apelação. Então, aqui, na verdade, né, eu estou querendo dizer que a sentença não aplicou o precedente. Então, eu devo fazer o quê? Um recurso de apelação. Concorda comigo? A gente vê algumas vezes os juízes na sentença, eles restaurando seu entendimento pessoal, como, por exemplo, eu já vi no tema 1007, né? Que é o período de atividade rural, mesmo descontínuo, e a questão envolvendo a carência. Né? Ora, a atividade rural, período de carência, ele deve ser tradicionalmente relacionado ao exercício da atividade no campo com o segurado especial, aquele exercício para a própria subsistência. Então, mas o tempo rural, mesmo sem contribuição anterior a 1991, anterior à Lei 823, vale para todos os efeitos aquele tempo, inclusive para fins de carência ou exceto para fins de carência? O tema 1107 diz que inclusive para fins de carência. Inclusive para fins, então, de fechar aquele período lá tradicional de 15 anos para aposentadoria rural. Muito bem. Se o juiz tem o entendimento que isso não pode ser feito, que esse tempo rural não pode ser usado para carência, ora, ele tem que ressalvar o entendimento pessoal dele, mas ele não pode jogar contra o termo do STJ. Como é que ele vai jogar contra o termo do STJ? É ressalvar o entendimento pessoal? É, ressalvar o entendimento pessoal, porque ele é o agente político do Estado, ele pode ter as suas convicções, ele pode ter o seu exame, né?
ele pode ser contra um determinado precedente, mas ele não pode deixar de aplicar o tema, né? Não pode simplesmente deixar de aplicar o tema. Deixa eu abrir aqui para vocês, para a gente ver juntos, já que é o tema um pouquinho mais específico, né? Tese firmada, tema repetitivo 1007. O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 213, então aquele período rural mais antigo mesmo, né? Década de 70, 80, pode ser computado para fins de carência necessária a obtenção da aposentadoria híbrida por idade, né? Aqui o detalhe que não tinha referido com clareza. Aqui a aposentadoria rural mais urbana por idade, chamada aposentadoria híbrida. Ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento de contribuições, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência, ou o tipo de trabalho exercido no momento de implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo. São poucas burocracias, né, na aposentadoria por idade híbrida, tema 1007. Bom, justiça salva o entendimento e aplica. Agora, se ele mantiver o seu entendimento, é um erro, mas pode ser um erro de dois modos identificados. Ou é um erro material, ou é um erro de direito, um erro de julgamento. Ou ele realmente se equivocou na hora de colocar no dispositivo, por exemplo, exceto para fins de carência, ele deveria ter colocado inclusive para fins de carência, tá? Ou é um erro de julgamento, ou realmente ele entende aquilo e ele está passando por cima do precedente. E nesse formato tem que ser feito um recurso de apelação, como a gente colocou no material, e inclusive se pensar, né, em levar essa matéria ao CNJ para fazer uma reclamação contra o juiz que está descumprindo o precedente. Eu disse para vocês que os precedentes iam vingar. Eu disse para vocês que esse sistema de precedentes ele veio para ficar, primeiro, porque foi organizado pelo próprio Poder Judiciário. O Código de Processo Civil é o Código Fux. Ainda quando ministro no STJ, hoje já ministro no STF. E eu tenho entendimento, inclusive, à luz do artigo 927, que não só o Poder Judiciário deve cumprir respeito aos precedentes, no procedimento comum, também nos juizados, e a própria administração pública não pode passar por cima da ideia dos precedentes. Como, por exemplo, aconteceu no tema 998 da contagem do auxílio-doença para fins de aposentadoria especial, quando definido o tema 998 da STJ, vindo de um incidente do IRDR de número 88 do TRF da quarta região, simplesmente foi emitido depois, então, o decreto 410 de 2020, determinando que o auxílio-doença não contasse mais para aposentadoria especial, sequer o auxílio-doença acidental. O governo determinou. Então é ilegal esse decreto. É invado de ilegalidade. Esse decreto, que é uma norma, então, não só abaixo da Constituição, mas abaixo da lei. É uma norma infralegal. E eu posso discutir, então, não só a constitucionalidade do decreto, como também a sua legalidade. Então, não pode esse decreto 10.410 valer mais que o tema 998 do STJ, absolutamente construído dentro do Estado democrático, dentro de uma orientação de precedentes de baixo para cima, partindo do TRF4, chegando no STJ e tendo ainda depois o STF manifestado que não haveria repercussão geral na matéria, que essa matéria ela ficaria orientada dentro desse nível de legalidade, em que, portanto, o STJ daria a última palavra. Voltando para o nosso material, se o primeiro grau, então, deixa de aplicar o precedente, tem que fazer recurso de apelação, ou seja, deve ser utilizado o sistema processual como colocado.
e no rol recursal do 994 da sentença cabe apelação. Protocolo ainda no primeiro grau, juiz de admissibilidade feito direto no segundo grau de jurisdição. Agora, se o segundo grau não aplicar ao precedente, vai subindo, vai ficando mais grave, né? A situação. Então, cabe embargo de declaração para fins de pré-questionamento, mesmo aquele na modalidade ficta, de que trata o artigo 1025 do CPC, não? E depois desses embargos, então, cabe recurso ao Brasil. Então, veja, não é porque é precedente que a gente, que a gente vai tratar da aplicação do precedente, que a gente vai seguir, deixar de seguir os princípios do sistema, inclusive o chamado princípio da unirrecorribilidade. Um recurso de cada vez e um recurso dentro do sistema. Temos o rol lá no 994, mas tem a previsão de cada utilização de cada recurso. Primeiro no código, depois, podendo até ser de uma maneira mais generosa, no regimento interno, que pode-se, por exemplo, abrir um pouco mais o leque das hipóteses de sustentação oral dos recursos que está previsto no Código de Processo Civil, no artigo 937. Então, eu vou seguindo a minha linha. Estou buscando a aplicação do precedente. Sentença não deu, apelo. Apelo não deu, embargo de declaração para fins de pré-questionamento leva a matéria ao recurso especial extraordinário. Chegando-se na admissibilidade do recurso especial extraordinário, sendo negado seguimento por não infringência precedente, o agravo regimental é a medida prevista no artigo 1030. Não. Eu digo aqui, cabe reclamação constitucional para se debater a aplicação do precedente, em caso de desprovimento do agravo regimental. Entendo que sim. Agora, se o objetivo é fazer a distinção do precedente, o caminho seria seguir para ação rescisória, após julgamento do agravo regimental. Eu estou discutindo a não aplicação do precedente. Exemplo, tema 862, né? Marco do auxílio acidente na alta do auxílio doença. Tema 862 do STJ. Bem, não está sendo aplicado dentro do recurso especial. O recurso especial diz que não é bem isso e tal. Teria que entrar com o agravo regimental. Aqui o agravo regimental não deu aso, entra com ação rescisória. E no caso, estou tentando fazer a distinção do precedente, ministra Nancy Andrighi e STJ, no mesmo que por maioria, entende que se eu quero fazer distinção de precedente, que não foi feito via a juiz da admissibilidade, que não foi feito via agravo regimental interposto contra essa medida, nos termos do artigo 1030, eu tenho que fazer ação rescisória. Agora, se o recurso especial extraordinário ele for não admitido, não é negado seguimento, é não admitido por questões intrínsecas dele, aí não há agravo regimental, o próprio segundo grau tem que ser feito. Aí tem que ser feito agravo ao STJ, agravo ao STF. Dúvidas com relação a essas nomenclaturas, especialmente resolução 586 de 2019 da TNU, a melhor que trabalha com essas questões de nomenclatura. Então, esse agravo regimental é do 1030, tá? Tá. Então, vou colocar essa parte aqui, né? Quando for não admitido RESP ou REX, né? Por problemas internos do recurso, o caso é de agravo no STJ. Ou se tiver recurso extraordinário, né, agravo ao STF. Tá bem? Matéria de execução
temos algumas situações em que os precedentes sequer são expressos na execução, né? Então, eu posso usar precedentes, mesmo sem terem sido invocados na fase de crescimento? Posso. No 1124, muitas vezes eles vão dizer, né, que o termo inicial dos benefícios é conjuntado de documentos, chamados de provas novas, né, que não tiveram no processo administrativo, que eu estou juntando agora no processo judicial. Tem muita decisão agora dizendo que o tema 1124, no momento dessa gravação, esse tema ainda não foi julgado no STJ, né? Muitas decisões dizendo, olha, concendo benefício, vamos avançar na etapa de cognição para discutir se esse benefício é devido ou não, o marco do benefício fica para a liquidação de sentença quando ficar definido o tema 1124. Tema 1013, o segurado que trabalhando, ele cumula benefício previdenciário. Por quê? Porque ele está incapacitado do trabalho. Vamos ver a redação completa dele, já que a gente viu antes a redação completa do tema 1007, tema 1013 do STJ. Tá bonito, vamos lá. No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implementação do auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado regime geral tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que compatível com a sua capacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente. Também aqui a menção no material do STJ, súmula 72 da TNU. É possível recebimento de benefício por incapacidade durante o período em que houve exercício de atividade remunerada, quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou. Então, ele trabalhou incapaz. Ele trabalhou doente, como se fala na rua. Não é? Tá, mas então como é que faz isso? Bom, daqui a pouco o processo traz informações de pagamento de atrasados de benefício, e nesse período de atrasados ele trabalhou. E aí o INSS vai dizer, olha, se ele já trabalhou, ele não vai receber benefício previdenciário. Bom, isso infringe o tema 1013 já consolidado. Se o INSS fizer isso no caso concreto, a gente pode trabalhar em contra-razões recursais, inclusive, né? Além do não conhecimento do recurso, a questão da multa por litigância de má-fé. Eu não posso mais, repito, um dos motes aqui da nossa aula de terça, eu não posso litigar contra precedente no Brasil. Precedente qualificado. Como se ele não existia, estou dizendo. Professor, mas eu estou fazendo distinção. Tudo bem. Mas aí tu está trazendo precedente e fazendo distinction. E dizendo que no teu caso concreto, tu não quer aplicação do precedente como está. Tu quer, na verdade, dizer que no seu caso concreto não se aplica o precedente. Devendo, então, o juiz da causa, ele trabalhar uma situação alternativa, um plano B. Isso pode. E sempre que possível, deve ser feito desde a petição inicial, sob pena de rejeição liminar do pedido, como a gente viu no início da aula. Nós já vimos o tema 1124, o tema 1013 e o tema 1050, não? A questão dos honorários advocatícios que não podem ser compensados com valores recebidos na via administrativa de benefício previdenciário. Claro que a execução, no período que tu vai ganhar, o período que for definido o pagamento de atrasados, naquele atrasado, tu já recebeu o benefício da Previdência, não pode acumular os dois recebimentos. Agora, que isso tem a ver, esse pagamento dos atrasados com compensação de valor de principal com os honorários? Se houve compensação de valor de principal, para sermos mais claros,
Se houve essa compensação do valor de principal, também vou compensar o valor de honorários? Claro que não, pelo caráter alimentar dos honorários que vem consagrado desde o artigo 85, parágrafo 14º. Mesmo assim, a questão foi colocada, trazida pelo tema 1050 do STJ, né, que teve, então, a seguinte redação. Tema repetitivo. O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial após citação válida, não ter o condão entrar na base de cálculo para os honorários advocatícios fixados no fundo de crescimento, 10%, por exemplo, das parcelas atrasadas. Súmula 111 que vem sendo mantido, né? Inclusive lá pelo tema 1105 do STJ. Então, os honorários advocatícios fixados na base de crescimento, que será composta pela totalidade do valor devido. Daqui a pouco que o segurado ganhou na via administrativa sequer era de conhecimento do procurador, porque ele pediu o outro procurador. Imaginemos que tu ganhou a aposentadoria na justiça, tá? Aí o segurado vai se encostar no INSS com outro advogado. Tu nem sabe que ele tem esse processo rolando. Esse período recebido de auxílio-doença, após a citação do processo, como informa o tema 1050, né, ele vai determinar uma compensação de valor de principal, porque eu não posso, com o auxílio-doença ou com a aposentadoria, isso está evidentemente estabelecido de uma maneira muito clara desde o artigo 124 da Lei do Benefício. Agora, essa compensação de principal entre, no caso, exemplo que eu estou dando, entre aposentadoria e auxílio-doença, claro que não pode atingir a verba de honorários advocatícios, que deve ser 10% das parcelas vencidas de aposentadoria que ele recebeu na Justiça. Então, essa é uma relação interessante entre o tema 1050 e o tema 1013. Né? Há uma ideia de tentativa de compensação do valor de principal. No tema 1013 não se compensa, no tema 1050 se compensa, porque aqui é a compensação entre dois benefícios previdenciários. Mas essa compensação de principal, essa compensação de benefício não atinge os honorários advocatícios. Aqui fica claro que são honorários advocatícios fixados na fase do crescimento. Então, aqui fica claro que o tema 1050 ele se refere mais ao procedimento comum, porque são honorários sucumbenciais, não são honorários contratuais, né? Ah, professor, eu quero fazer um paralelo ali com os honorários contratuais. Bom, pode até tentar fazer. Até alguns casos a gente vê que em juizado, mandado de segurança, já houve resultado favorável. Agora, o tema 1050, ele se refere a honorários sucumbenciais. Mas o que a gente está dizendo é, muitas vezes, essa questão nem aparece na fase de crescimento, o juiz também nem sabe que aquele segurado que está discutindo a aposentadoria por tempo, por invalidez, desculpa, por tempo ou especial da aposentadoria previdenciária, ele está encostado lá no auxílio-doença. Até porque o evento do auxílio-doença é um sinistro que pode acontecer a qualquer momento, né, gente? É um evento imprevisível, muitas vezes. É um acidente de trânsito, um acidente de trabalho. Daqui a pouco é um câncer diagnosticado de uma hora para outra. Portanto, esse tema 1050, ele pode, sim, essa é a conclusão, ser trabalhado, ser colocado em execução, mesmo que não tenha sido objeto de enfrentamento na fase de crescimento. Tá bom? Conclusões finais, já passamos aqui de mais de meia hora da nossa aula. Obrigado, pessoal, aí que está acompanhando no YouTube aqui esse nosso encontro de revisão do tema dos precedentes obrigatórios. Quem ainda não deu o seu like, por favor, deixe o seu like aqui, professor Rubinho. Importante, né? Para o YouTube saber que a gente está movimentando, trazendo sempre conteúdos de primeira linha
aqui para o canal. Essa é uma atividade aberta, né? Professor, eu vejo que tem aí no chat vários maguinhos e maguinhas se manifestando. Quem tem aí o chapéu do mago, isso significa que são do Clube do Mago. Então, quem também tiver interesse, né, de fazer parte do Clube do Mago, é para estudar o CPC artigo por artigo, isso na segunda-feira, e na quinta-feira tem uma complementação com slides, né, que é trabalhar o código de processo em detalhes, né? Sempre que possível, seguindo a orientação da aula da segunda, a gente faz o chamado Premium Plus na quinta-feira, tá bem? Dá para contratar só o pacote de segunda do Clube do Mago, a R$ 24,99, ou contratar o pacote maior, né? Que é a aula de segunda com a complementação de quinta a R$ 49,99. As aulas do Clube do Mago, sempre às 18h15, são 30 minutos. São aulas menores do que essa, por exemplo, né? 15 minutos de processo, das 18h15 às 18h45. Então, a gente pede que o colega que gosta do professor Rubim, que até já está do time, né? Do professor, que venha aqui para o clube, que venha trabalhar com a gente, né? Inclusive, nós temos grupos de WhatsApp, grupo específico do Clube do Mago, né? Justamente para passar informações, passar os links das aulas ao vivo, e também um grupo que sempre foi aberto, né? Acabou se tornando uma praxe, o grupo aberto aqui no Clube do Mago, no WhatsApp. Então, o pessoal discute temas de previdência, discute temas de processo, e realmente está muito legal. Então, mantenha o Clube do Mago vivo, seja um membro do canal aqui do YouTube do professor Rubim, para que a gente possa continuar esse trabalho, não só com aulas fechadas, né? Que a gente tem já mais de 85 aulas fechadas aqui, de 30 minutos para vocês, mas também aulas abertas como essa, trazendo material. É irremediável o movimento dos precedentes obrigatórios do Brasil. Cobrar a aplicação do precedente, mas quando ele está julgado como delação bem identificada, sob pena de sobrestamento para a origem dos temas feitos. Na revisão da vida toda, tem 02, com tese já fixada em determinação judicial de levantamento do sobrestamento, né, do precedente, a parte já deve ser obrigada a juntar cálculo ou não. Ora, se não transitou julgado, se ele está no processo de conhecimento, não, né? Caminhos práticos, entendemos que não se o processo já está em curso. Isso ficaria para a fase de liquidação. Exatamente, tem que ver o momento procedimental em que a gente está. Advogado precisa dominar os termos técnicos atinentes, rastro decidente, distinguishing, não conhecimento do recurso, por aplicação de precedente, agravo interno no tribunal local ou regional, agravo STJ ou STF, reclamação ação rescisória. Ciente de que os precedentes envolvem as grandes questões de direito, porque nós temos ainda importantes para a advocacia artesanal e matéria fática probatória, as questões de fato. Aqui o acesso às instâncias excepcionais vai ficar cada vez mais reduzido, ainda mais em razão do filtro qualitativo de admissibilidade do STJ, que é a questão de relevância federal. Então, nesse caso, né, nós teremos uma dificuldade de acessar Brasília nas questões de fato propriamente dito, fático probatórias, e aí nós devemos, então, propor um debate maior sobre a responsabilidade do primeiro, especialmente do segundo grau, na condução do processo e no julgamento do processo. Porque a gente não vai ter, né, o mito de buscar uma reforma numa instância jurisdicional ulterior, né, que não seja o duplo grau de jurisdição. Então, usar bem o segundo grau, fazer a sustentação oral no segundo grau, aquilo que é matéria de fato, explorar que é como matéria de fato, probatório, aquilo que é matéria de direito, especialmente envolvendo precedentes, trazer o tema, informar exatamente quando é que transitou o julgado, né? E a dica final do professor Rubim fica é de que leiam a ementa para além dela, né? Leiam todo o precedente, aí a gente vai conseguir identificar melhor como é que ele foi formatado, que divergências foram eventualmente trazidas, né? E qual é a razão do incidente, qual é a razão de decidir, qual é o elemento central que construiu aquele precedente. Até para a gente fazer a distinção, até para fazer o distinguishing, até para dizer que a minha situação não é exatamente igual.
Tá bom, pessoal? Esse foi o nosso encontro de terça-feira, repercutindo um novo material aí de precedentes obrigatórios. Nos grupos do WhatsApp a gente vai disponibilizar esse material, né? E espero de coração que a gente possa seguir construindo muito forte, né? Juntos, os caminhos de processo e previdência. Processo Rubim, você sabe, processo 24 horas. Beijo enorme, paz, saúde e trabalho.